Lu, meu nome é Lise Cedrez, eu sou professora associada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou gravando esse vídeo para o CAMA, que é o Centro Acadêmico Manuel Maurício de Albuquerque, em julho de 2020. E eu agradeço muito ao CAMA por esse convite e pela oportunidade de conversar com vocês sobre história ambiental e epidemias. Um pouco de onde que eu venho. Eu me formei em História nos anos 80, História e Literatura. E depois disso eu comecei a trabalhar com organizações não governamentais. Eu trabalhei alguns anos fora da academia e no final dos anos 90 eu fui para os Estados Unidos, onde eu obtive um mestrado em Políticas Públicas Ambientais pela New Jersey Institute of Technology. Depois disso, eu voltei para a minha grande paixão. Eu fui para a Universidade de Stanford, onde obtive um mestrado e depois um doutorado em História da América Latina. Especificamente, por lá, eu estava estudando História Ambiental. E a minha tese de doutorado é sobre a Baía de Guanabara, uma história ambiental da Baía de Guanabara no século XX. Bom, é um pouco dessa perspectiva de história ambiental que eu quero conversar com vocês. O estudo de doenças é uma coisa bastante tradicional na história, e várias abordagens são possíveis. Uma delas, a mais antiga, se você quiser, em termos de produção de historiadores, pensem em Tucídides e a história da Guerra do Peloponeso. Há uma descrição excelente da grande praga que destrói, que entra por 2 anos na cidade de Atenas e que chega, inclusive, a levar Péricles, e que é uma das responsáveis pela perda, pelo enfraquecimento de Atenas nessa guerra. A história da praga de Atenas foi objeto de estudo de vários historiadores. A história da peste negra, peste bubônica, uma pandemia que vem da Ásia e acaba com talvez 1/4 da população da Europa, talvez menos, talvez mais, eu nunca sei esses números exatamente, mas que transforma a Europa certamente. Há uma enorme discussão sobre o papel das doenças como a varíola no genocídio americano, que é como a gente chama de forma genérica, a conquista do Novo Mundo pelos europeus. E vários, de novo, vários historiadores de vertentes diferentes têm se dedicado a isso. Você pode estudar, por exemplo, o impacto econômico e político da peste negra. O Instituto, o caso Oswaldo Cruz, tem excelentes estudos baseados na história a partir da história da ciência, dessas epidemias, dessas experiências humanas. Por que eu acho que história ambiental pode nos ajudar em alguma coisa? Bom, aí vocês têm que me acompanhar por um momento. Em primeiro lugar, eu acho que história ambiental nos lembra uma coisa básica. Nós somos bicho. Bicho. A gente tem corpo, a gente sangra, a gente contrai doença, a gente morre em grande quantidade. Quase um choque de realidade pensar que essa grande cronologia do progresso humano, vejam isso com ironia, ela pode sofrer enormes modificações simplesmente porque há dinâmicas não humanas na jogada. E aí tem essa provocação de um historiador chamado John McNeill, que diz que a história humana ela é parte de uma história natural. Quando a gente começa a lembrar que a gente é bicho e que a gente ainda segue as linhas de mortalidade e fragilidade desse mundo natural, a gente pensa então que epidemias são parte dessa história e que nós temos que nos olhar não isoladamente, mas dentro deste enorme ecossistema planetário. Essa é uma primeira contribuição de história ambiental.
pensem-se como bichos. A segunda coisa é a gente entender um pouco desse mundo natural que nos cerca e desse mundo não humano com que nós convivemos. Pensem, por exemplo, na peste negra. A peste negra, a bactéria da peste negra, da peste bubônica, aliás, ela é carregada por pulgas de ratos, que é provavelmente os animais com quem a Europa medieval tinha uma enorme convivência nas cidades e nos campos, logicamente. A bactéria fica nas pulgas dos ratos, mas impede que as pulgas possam processar o sangue que chupam dos ratos. Então, elas ficam desesperadas, porque picam, mas não conseguem se alimentar, saem dos ratos e vão para outros seres próximos, que são, no caso, os seres humanos. Assim, é uma das grandes formas de expansão da peste bubônica. Perdão. Por que eu estou falando isso? Para a gente pensar que, junto a populações humanas, há populações não humanas. E aí eu quero lembrar para vocês um livro muito importante chamado Imperialismo Ecológico, de um historiador chamado Alfred Crosby. Quando ele estuda o encontro dos dois mundos, né, o velho mundo e o novo mundo, ele propõe que os europeus, quando vêm, atravessam o Atlântico, eles não atravessam sozinhos, mas eles atravessam com uma biota portátil. Eles atravessam com vacas, com plantas, com ratos e com germes, bactérias, vírus, com varíola, né? E que isso é parte do processo de conquista. É parte do processo que faz com que aconteça o genocídio americano. Então, entender como nós convivemos com animais, como caça, e aí, é uma parte importante de entender as epidemias. Uma das possibilidades do surgimento do Covid junto às populações humanas é o que a gente chama de mercados molhados da China. Isso é um espaço onde animais vivos e não vivos, mas silvestres, são vendidos sem muitos cuidados sanitários, que é uma tradição chinesa muito do século XX, mas mesmo antes disso. A Ásia é um continente com uma longa história de convivência de muitas espécies com seres humanos, então a possibilidade de compatibilidade de patogênios é grande. Um outro exemplo de uma doença que provavelmente vem de animais para seres humanos, né, é o ebola. Acredita-se que à medida que há desmatamento em certas áreas da África, seres humanos entram em contato com uma doença que afligia outros primatas. E aí, desses primatas para os humanos, foi um momento. Então, mas também a convivência com os animais nos leva a conhecer um pouco mais sobre essas doenças. Por exemplo, a gente acredita que Jenner, o cara que inventou a vacina, todo mundo aprendeu isso no ensino médio. Uma das coisas que ele observou foi que as jovens leiteiras que ordenhavam as vacas, elas tinham poucas marcas de varíola. E ele supôs que isso podia ser porque elas contraíam uma forma atenuada da doença, que era comum no gado vácuo, e que, portanto, isso as deixava imunes a uma doença, a forma mais virulenta, mais mortal da doença, que era a forma humana. E a partir daí ele começa a fazer estudos com esse tipo de varíola bovina, e é aí que sai a vacina. Então, a história ambiental então, nos lembra isso, né? Que o nosso conhecimento de doenças desse mundo animal ainda é muito pouco. E que esse conhecimento se constrói dolorosamente, cuidadosamente e com tentativa e erro. Então, isso
bate também com a ideia do Covid, né, que a gente conhece muito pouco a respeito. O terceiro ponto que eu queria trazer, que acho que a história ambiental lembra a gente, é que dizer que há uma dinâmica não humana nessa nossa experiência com doenças não significa dar total primazia de ação para o mundo não humano. A gente não está falando de um determinismo biológico. A gente está falando de tentar entender sociedade e natureza num contínuo. Mas a gente não está falando que, então não tem nada a fazer ou a gente não faz nada. Pelo contrário, nós falamos dessas doenças a todo um contexto político, social, que se estabelece, que permite ou impede essas doenças de prosperarem. Por exemplo, um estudo ainda sobre a peste bubônica, comparativo do mundo árabe, que tinha uma medicina muito mais avançada no período do que a medicina europeia, é sobre o conceito de contágio. No mundo árabe, ainda que vários aspectos da medicina fossem bem avançados, o conceito de contágio, que a doença podia passar de um lado para o outro, era anátema, era alguma coisa que contrariava o Corão. Enquanto a ideia do contágio era de que você podia passar a doença, que você devia inclusive abandonar certos doentes, era uma coisa bastante comum na Europa. Então, vocês vejam como situações religiosas podem alterar a forma como nós entendemos ou tratamos de doenças. Da mesma forma, quando Crosby fala, e também William McNeill falam do impacto da varíola neste mundo novo, nem por um momento a gente retira a importância da escravidão, da guerra, das armas e de uma proposta de conquista e de submissão guerreira com que chegam os europeus nas Américas. Então, não é para separar esse mundo natural ou para dar total primazia ao mundo natural, mas é entendê-los como bastante conectados. O que eu quero dizer é que a morte e a perda da população da população indígena do Vale do México, ela tem muito a ver com varíola, mas também tem muito a ver com escravidão e com espadas. Então, voltando aos meus pontos, por que eu acho que a história ambiental pode ajudar a gente a entender um pouco mais a experiência da epidemia? Primeiro, que nos lembra que nós somos bichos. Segundo, porque nos lembra como nós convivemos com o mundo não humano, o mundo de animais, o mundo de patogênios, o mundo de florestas e ecossistemas. E terceiro, porque nos lembra que essas dinâmicas não humanas estão não separadas, mas em combinação com dinâmicas humanas, com relações de poder. Aí eu volto ao que eu estava querendo dizer antes, que há muitas formas e importantes discussões sobre a pandemia, e que você pode aplicá-las agora olhando ao Covid. Há uma questão de conhecimento. Como é que você adquire conhecimento? Qual é o conhecimento que é validado? É um conhecimento religioso? É um conhecimento universitário? Entender o negacionismo, a ideia de que se nega a ciência e que propõe certas medidas, também faz parte do processo da pandemia. Há uma questão econômica. As pandemias vêm com uma crise econômica e as epidemias vêm com uma crise econômica. Há quem perde, há quem ganha. Mas não há como você considerar a epidemia apenas, que azar, teve uma epidemia. Ela tem um impacto, especialmente na pandemia, tem um impacto grande em todo o tecido social. A forma como a gente vai lidar com
com esse impacto, essa é toda uma outra discussão. Há uma outra coisa que é muito comum quando a gente trabalha em história ambiental, que é discutir sobre injustiças ambientais. Sim, a epidemia, como somos bichos e somos todos bichos, os patogênios podem se desenvolver em todo mundo, mas nem todo mundo é tão vulnerável ou tão suscetível. Em uma epidemia, um livro famoso de Cameron sobre também a peste bubônica, um grupo de elite se refugia longe da cidade para contar histórias, para conseguir com isso escapar à voracidade da peste bubônica. Quer dizer, quem tinha dinheiro conseguia escapar da cidade, muitas vezes. Do mesmo jeito, na Covid, você tem que entender que grupos diferentes vão ser afetados de forma diferente. Há grupos que não podem fazer distanciamento social. Há grupos que não podem contar com um salário no final do mês, se não forem trabalhar todos os dias. Há grupos que fazem parte dos chamados serviços essenciais. E esses grupos são, por exemplo, garis, vendedores em supermercados, no caso do Covid, e esses grupos são normalmente os grupos mais pobres da sociedade. Tá? Estão entre os grupos mais pobres e eles também têm cor. Tá? Ao mesmo tempo, quando você considera que a pandemia ela não vem do zero, mas ela vem numa sociedade que já tem uma série de injustiças ambientais e injustiças de saúde, você começa a considerar que são exatamente as pessoas mais pobres que têm mais problemas de comorbidades. Quando você dá uma olhada em quem morre nessas grandes epidemias, são os mais fracos, aqueles que não têm mais reservas financeiras para ficar sem trabalhar, ou que têm problemas de respiração, de tuberculose, que são doenças pobres. A gente lê isso também no livro Cidade Febril, do Sidney Chalhoub, que estuda a cidade do Rio de Janeiro no início do século XX e faz uma comparação sobre como algumas doenças recebem toda a atenção do Estado, como é o caso da febre amarela, e outras, tuberculose, que são doenças típicas dos mais pobres, dos ex-escravos, de negros, recebem muito menos atenção. Então, esse também é um aspecto que a gente tem que considerar. Quem é que está morrendo? Quem são as vítimas mais vulneráveis ao Covid, como a gente vê em outras pandemias. E eu queria fechar aqui de uma forma mais direta, naquele terceiro ponto, de entender que essas dinâmicas não humanas, elas acontecem lado a lado com dinâmicas humanas também. Uma pandemia pode ser algo extremamente surpreendente, não previsível, como é o caso dessas. Mas a estrutura que nos leva a ela ter um impacto tão grande, não é. O fato de nós termos cada vez mais desmatamento, entrada em florestas e contato com novos patogênios, não é acaso, é parte do tipo de sociedade que nós vivemos, um tipo de sociedade que nós temos uma relação predatória com a natureza. O fato de não termos, a epidemia pode ser surpreendente, mas o fato de nós termos os insumos para lidar com a epidemia totalmente dependentes de importações, não é por acaso, também é resultado de escolhas políticas. O fato de nós não termos lideranças nacionais ligadas a isso não é intrínseco à pandemia. São decisões políticas que acontecem hoje. A rapidez da circulação, a forma como em 4 meses alguma coisa que acontecia lá em uma cidade no interior da Ásia chega ao mundo inteiro, também não é exclusiva da pandemia, mas é um resultado de uma escolha de mundo globalizado. É um preço que se paga por um mundo globalizado. Com isso, eu quero lembrar para vocês que essa não é a primeira, mas também não é a última. Há uma série de outras possibilidades de epidemia que nós podemos ver e não tão longe, porque os ritmos
estão sendo muito mais rápidos. Isso a gente está no que os historiadores ambientais chamam de a grande aceleração, dentro da noção de antropoceno, que eu não vou começar a discutir por aqui. Mas a grande aceleração é um momento a partir de cerca de 1950, quando tudo é mais acelerado, circulação de pessoas, circulação de mercadorias, voracidade com que consumimos insumos, recursos naturais, a voracidade com que nós jogamos na atmosfera e no planeta os resultados dos nossos processos humanos, isso tudo acontece num nível jamais visto. Tá? Mas também é muito rápida a resposta, essa resposta à pandemia, a tentativa de buscar uma vacina. Nós estamos falando em vacina em questão de meses. Deixa eu lembrar para vocês que a pandemia da peste bubônica, ou a praga justiniana, durou 300 anos, tá? E não tinha vacina. Então, quando você começa a olhar nessa perspectiva, numa perspectiva histórica, dá um monte de coisa para a gente pensar, né? E também oferece alguns direcionamentos sobre o que agir e como a sociedade que a gente cria nos torna muito vulneráveis a esse tipo de evento crítico, e mais, torna algumas pessoas muito mais vulneráveis do que outras, sem que elas tenham usufruído das benesses dessa mesma sociedade. Era isso que eu queria deixar vocês para pensar um pouco sobre história ambiental e epidemias. E eu espero que vocês tenham um tempo fantástico e curtam muito toda essa série de História nas Redes que o Camo está oferecendo para vocês. Uma boa tarde.